Boa noite a todos. Sintam-se todos bem-vindos, acolhidos nessa casa. As pessoas que retornam, as pessoas que adentram pela primeira vez, possam sentir essa harmonia, esse clima de fraternidade que essa casa tem, essa vibração amiga, acolhedora, e que, com certeza, aqui, se cada um está aqui nesse momento é por algum motivo, e que essa intenção possa ser atingida nesta noite, e nos nossos anseios mais internos, que eles possam ser ouvidos pela espiritualidade amiga. Então vamos, para iniciar o nosso trabalho, colocarmos em oração, acerenando os nossos pensamentos, deixando o nosso coração a abertura necessária para nos sintonizarmos com essa energia do nosso Pai Criador, que une a cada um de nós nesta noite, nesta casa, que possamos assim com os corações, com o sentimento de gratidão por tudo que já recebemos, pelo que hoje recebemos e pelo que ainda receberemos. Que tenhamos sempre em mente que a cada passo que damos, somos envolvidos, somos fortalecidos, temos o amparo. Basta que a gente possa dar essa abertura para sentir que eles estão ao nosso lado. Então, mais uma vez, que aqui, neste momento, nessa casa, nas intenções que cada um traz, possamos nos unir em harmonia e fraternidade, principalmente acolhendo o nosso irmão que aqui está, Antônio Saviano, que ele sinta-se bem, que ele possa receber as intuições necessárias para a palestra que deve ter preparado com muito carinho, compartilhando conosco nesta noite. Rogamos ao nosso Pai misericordioso e bom, que as energias aqui emanadas possam chegar nos lugares onde ainda há muito sofrimento, que ainda há a distância do Cristo, dos seus ensinamentos, que esses corações possam ser envolvidos, que o bálsamo possa chegar até seus sentimentos, amenizando suas dores, que eles possam enxergar a vida como uma bênção, como uma dádiva. E hoje o tema estará tem muito a respeito dessa nossa vida como espíritos, que daqui saiamos com os ensinamentos necessários para a nossa trajetória evolutiva. Que a paz permaneça com cada um de nós e com aqueles que agora possamos estar com as intenções em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Todas, sejamos bem-vindos a essa casa de oração e preces, a este abençoado grupo de socorro do Cristo, que possamos não apenas encontrarmos uma nova reflexão nesta noite, mas encontrarmos uma nova razão para prosseguirmos agindo. Por que será que eu estou falando em prosseguirmos agindo? Afinal de contas, nós somos espíritos. A grande maioria aqui certamente já passou por essa casa outras vezes. Alguns já frequentam aqui há muitos anos, como a minha querida amiga que me contou agora que ela vem à casa há pelo menos 30 anos. Eu não tenho tudo isso de idade, mas ela está me lembrando aqui da importância de nós nos envolvermos com a doutrina de Jesus, né?
Qual que é a importância de Jesus para cada um de nós? O seu comportamento, o seu amor, os seus ensinamentos. Como é que Jesus convida a gente para essa vida que Ele nos propõe como caminho de salvação, de verdade e de bem-estar? Ele diz que a gente deve fazer o que Ele fazia. Vem, segue-me. Se eu preciso seguir a Jesus, significa que eu tenho que fazer o que Jesus fazia. Nós temos uma tradição neste mundo da materialidade, neste mundo das provas e expiações, de olharmos para a vida como se nós já estivéssemos todos santificados. Nós viemos de outras seitas religiosas, de outras religiões, onde a gente aprendeu que quando éramos batizados, os pecados nos deixaram. E a gente já tinha um espírito purificado, era só não pecar mais. E qual que é a diferença disso do nosso ensinamento na casa espírita? Aqui nós aprendemos que a vida não é uma só. Eu não nasço, eu não sou criado por Deus no momento em que eu nasci. Isso eu aprendi aqui com Kardec. Eu sou um espírito, já fui criado há muitos séculos, já vivenciei muitas experiências através das minhas reencarnações, viverei ainda muitas outras, porque Jesus disse há poucos 2000 anos atrás que nós ainda somos crianças. Ou seja, a maturidade espiritual ainda nos espera, apesar dos cabelos brancos, às vezes da aparência cansada, nós ainda somos espíritos juvenis. Muito maravilha, Então, para quem gosta de se manter na juventude, a esperança de que no final da vida na Terra nós voltamos a um momento de jovialidade. Pergunto para vocês, de envelhecer um pouco mais, a gente deixa de pensar o que a gente pensava aos 20 anos? De sonhar o que a gente sonhava aos 20? A gente amadurece, começa a olhar a vida de maneira mais atenciosa, mas a gente faria tudo de novo. São pouquíssimos anos que se passaram, 40, 50, 60 anos. A gente ouve as pessoas dizer o tempo todo, nossa, mas passou tão rápido. Meu Deus, mas já passou 50 anos, 60 anos. O Divaldo mesmo sempre brinca com essa questão da idade dele, Então é uma coisa muito natural para nós viver neste mundo. E graças a Deus é também muito natural a forma ligeira como a vida passa pelos nossos dias. Isso significa que a gente está vivenciando uma experiência sem muitas angústias, bem acompanhado espiritualmente e materialmente. Por isso que os nossos pais, especialmente as mãezinhas, sempre ensinam para a gente a importância da gente ler o Evangelho, se apegar à religião, coisa maravilhosa que é a mãe da gente, Lá de pequenininho pega na mãozinha do filho, ensina ele a fazer uma prece, lê para ele o Evangelho de Jesus. Eu fiz isso várias vezes para mim e para o meu irmão. Nós ouvíamos quase todas as noites o Evangelho para ela. Ficava lá na maquininha de costura dela, costurava, e lá num dado momento ela nos chamava. Meu pai estava trabalhando, ele era um auxiliar de farmácia, e ela começava a ler o Evangelho para nós dois e nos contava da sua informação sobre Jesus. Eu estou falando do que mesmo? Da vida material ou da vida espiritual, gente? Porque eu brinco no título da nossa conversa de hoje, perguntando qual que é mais importante, se é a vida espiritual ou é a vida material. Mas existe diferença nessas duas formas de se viver. Em verdade,
as duas coisas se complementam, elas se completam. Na matéria, eu começo a entender a importância das minhas ações, a compreender a responsabilidade que eu tenho diante da vida, para a minha alegria, especialmente quando eu tenho um bom resultado da aplicação dos bons ensinamentos evangélicos na minha vida. Eu saio da vida material e retorno para a minha pátria, porque a nossa pátria não é a vida material, não é a vida humana, mas é a nossa vida espiritual. Os Espíritos nos ensinam que a nossa vida real se dá lá, que aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Aí está super no mundo, está bem quente ainda nas nossas mentes, né? Para quem assistiu o filme Nosso Lar 2, que se trata dos mensageiros, que é o segundo livro da obra do André Luiz. O primeiro é Nosso Lar, quando ele chega e conhece o nosso lar, e o 2, ele já começa a se envolver com um trabalho mais aplicado, né? Lá no centro dos mensageiros, no ambiente lá onde os mensageiros são preparados para retornarem à Terra. E a gente vai se dando conta de que, de repente, somos todos mensageiros, né? De repente, o mensageiro é o médium, é o doutrinador, é aquele que está trabalhando junto das pessoas. Não há necessidade que ele esteja na igreja no A ou B, né? Ou seja, no centro espírita, ou na igreja católica. Ele pode estar colocado em vários ambientes. Ele tem por missão e trabalho levar adiante esse comportamento voltado para o aspecto bom do ser. Porque quando a gente reclama que a vida está ruim, que na televisão só passa notícia triste, a gente está reclamando do mundo que alguém fez ou que todos nós fizemos juntos? Do mundo humano que a gente vai fazendo junto. E nós estamos aqui. André ainda vai dizer, se eu não estou enganado na agenda cristã, que a gente não deve falar mal dos ambientes que a gente vive, especialmente do profissional, da nossa casa. Está reclamando porque quem está fazendo aquilo é a gente mesmo. Não são terceiros, não são os outros fazendo sozinho, não é o meu chefe que organiza a casa profissional que eu trabalho. Não é a presidente da casa, o presidente do centro espírita que determina qual vai ser o ambiente espiritual aqui do centro espírita da cadeia. Somos todos nós que estamos aqui agora. Nosso comportamento, o nosso espírito colaborativo, solidário, a nossa participação junto dos grupos de estudos. Então é toda a atividade que vai produzir o ambiente que nós buscamos para desfrutar. Quantas vezes a gente já não voltou aqui em busca de um passe, em busca de ouvir uma palavra, de tomar a nossa aguinha fluidificada na hora de ir embora? Quantas vezes nós não saímos daqui muito melhores que chegamos? Por quê? Porque a gente vem para um lugar que pode nos atender, não na nossa intimidade, mas na minha razão espiritual. E quem está sendo socorrido também está no meu corpo físico, nas suas deficiências, nos seus problemas de saúde, né? Que de alguma sorte, de alguma maneira, todas as nossas situações, todos os nossos problemas, todo o nosso envolvimento com as pessoas, com a vida, com os nossos familiares, com o nosso trabalho, com a nossa escola, tudo está relacionado com o que eu preciso compreender e aprender para sair da minha vida na Terra melhor do que eu cheguei. Vocês viram como que a gente é responsável por tudo isso? Se um dia a gente de fato sair daqui e se encontrar com os nossos queridos entes espirituais que nos aguardam do outro lado, se tudo estiver bacana para a gente, que é muito difícil, que a gente
se envolve com uma problemática toda desse mundo e acaba se corrompendo mesmo, né? Mas se tudo correr bem, dá tudo certo, a gente vai sair daqui melhor. O que vai sair melhor? O nosso corpo físico ou a nossa organização mental e espiritual? O corpo físico não é, né? Porque ele vai ser enterrado, vai virar pó, os bichos vão comer. Então, é o que eu realizo em obras, em assistência. É aquilo que eu faço em benefício do outro. E eu faço isso só na casa espírita, só na igreja? Não, eu faço isso o dia inteiro. Eu venho aqui só para repousar um pouco no espírito, aprender muito. Nós temos aqui uma infinidade de obras para serem conhecidas e lidas, né? Então nós temos esse compromisso também, porque o Kardec diz: espíritas, instruí-vos, amai-vos, instruí-vos, lembra disso? Ele quer que você se envolva no aprendizado. Kardec era um pedagogo, um estudioso das obras literárias, um construtor da ideia espírita, um codificador que nos traz o caminho do Evangelho de Jesus a considerar a nossa razão moral e material e espiritual. Então, dentro desse contexto todo, é que nós precisamos nos envolver com as pessoas. Por isso que a Casa Espírita tem tantos cursos, né? Tem o ESG, tem curso de preparação para isso, prepara para dar passe, prepara para... Temos, graças a Deus, várias casas espíritas, né? Nossa região aqui. Tem para todos os gostos. Pode ligar no mundo de uma outra, tá? O importante é que a gente não pare de se envolver, né? Busque o conhecimento, busque se instruir. Hoje em dia é até fácil fazer as leituras, porque todo mundo tem um celular, e o celular costuma, né, mostrar para a gente rapidamente as obras que a gente procura, tem tudo lá, é só abrir e ler. Então isso torna mais fácil o nosso envolvimento com o aprendizado. E por que a gente tem que fazer todo esse exercício mesmo? Para a gente sair daqui melhor que a gente entrou. É essa a lógica, é essa a razão pedagógica do Cristo para conosco. Porque se a gente vem aqui, não faz nada, continua acreditando, como a gente acreditava antes, que a gente ia lá para aquele ambiente religioso uma vez por semana, daí a gente escutava alguém ensinando, aquela pessoa perdoava os nossos pecados, aquela pessoa nos dava o caminho da santidade, e a gente saía e voltava para casa, e a vida voltava a ser tudo que sempre foi. Mudou alguma coisa? Não. Então a gente vem na casa espírita para compreender a importância do Evangelho do Cristo para nos transformar, para me modificar. Então a cura da minha doença está na razão da minha modificação. Por quê? Porque um dia eu me relacionei comigo mesmo de maneira a produzir esse sintoma. Eu estou falando o que mesmo? É quem planta colhe, né? Isso fala no Facebook o dia inteiro. Não tem jeito de plantar laranja e colher limão. Também não tem jeito de eu plantar um pé de limão e nascer uma laranja docinha. Não vai acontecer. Então, se eu ajo de maneira agressiva, desleal com as pessoas que convivem comigo, eu estarei construindo um futuro onde eu vou encontrar deslealdade, vou encontrar tristeza. Se eu produzo a dor das pessoas, vou passar pela doença. Porque é uma consequência natural da minha má ação. Daí a gente começa a entender que só pedir perdão para Deus não é suficiente para a gente não ter que responder pelo erro que cometeu. É bem verdade que a espiritualidade nos ensina, por generosidade, grandeza,
imensa do nosso Pai, Deus, que a gente faz uma coisa bastante ruim, e como Ele sabe que a gente não tem estrutura moral, física e intelectual para conviver com a resposta que a gente fez na mesma intensidade, eles dão só um pouquinho do mal que a gente fez para a gente experimentar e sentir o gosto da coisa. Então, nós precisamos nos conscientizar, que nós somos espíritos que não morrem. Então vai acabar a minha vida aqui, no meu corpo físico, se esgotar nas suas forças, e o meu espírito vai sair daqui quase do mesmo jeito que eu cheguei. Eles só se modificam que eu lutei para modificar de maus hábitos. Eu cheguei aqui, fazia 4 encarnações que eu fumava. Se eu não parei de fumar nessa vida, na próxima eu vou fumar de novo. Eu cheguei nessa vida e eu adorava, nas minhas vidas anteriores, falar mal da vida dos meus vizinhos. Falei mal do meu vizinho a vida inteira nessa vez. Na próxima eu vou continuar falando, porque é o meu hábito, é o meu jeito de viver. Passei a vida e as vidas anteriores todas sendo um mau comerciante, ludibriando as pessoas, vendendo coisa vencida, coisa estragada, tirando vantagem econômica daqueles que eram mais inocentes, achando que eu era muito esperto. Fiz tudo de novo nessa vida. Na próxima vida vou ter que conviver com todas as consequências disso. Por isso que nós espíritas, quando nos defrontamos com a doutrina do Cristo, do ponto de vista do Kardec, a gente começa a entender que nós não morremos e vamos prestar contas do que fizemos. Para quem? Para a nossa consciência, para nós mesmos. Então não tem juiz. Quem vai cobrar de mim sou eu mesmo. Quando eu saio daqui, vocês lembram do André Luiz lá no Rural? Aquilo tudo que ele vivenciou e passou foi resultado de tudo que ele viveu na Terra. Então ele ficou 8 anos convivendo com a dor, a escuridão, os problemas que ele encontrou ali, a ausência de pessoas para amparar, porque ele não tinha a capacidade moral de se encontrar com Clarencio, que vinha, segundo ele diz, quase todos os dias passava ali, pegava na mão dele, mas ele não percebia a presença do Clarencio. Percebia a presença de ninguém que fosse do bem, por assim dizer. Que na verdade ele tinha um ambiente no seu entorno, um umbral que ele criou para ele, onde as situações eram todas voltadas para as paixões humanas, para a economia humana, né? Ele foi um rapaz riquíssimo, então é isso, via festas, bebidas alcoólicas, cigarro, uma vida sexual desorganizada. E tudo isso produziu nele a doença, a sífilis. Ele adoeceu, contraiu um câncer, se eu não estou enganado, e isso leva ele à morte prematura, inclusive. Né? E é o que a gente pode fazer também de bacana por nós mesmos. Diminuir o nosso tempo sobre a Terra, se utilizando de substâncias, de coisas, de bebidas, de cigarro, enfim. Ao invés da gente aumentar a nossa vida na Terra, a gente diminui. Quando a gente faz isso, o que a gente constata? Que aquela vida que não acaba, porque a gente não morre, ela pode ser, por nossa consequência de atos, algo pior do que quando a gente chegou. De repente eu posso sair daqui pior do que eu entrei. E eu disse que é tão bacana a gente vir na casa espírita e tomar paz.
ouvir a palestra, tomar água fluidificada e sair daqui melhor que a gente chegou. Não se iludam. A espiritualidade diz para a gente que quando a gente nasce aqui e depois quando desencarna, lembra que eu fiquei brincando agora de pouco dizendo que o tempo passa super rápido, que a gente nem vê passando, que você hoje tem 18 anos, daqui a pouco você está com 62 e a vida continua tão rápida que você não se dá conta, daqui a pouco você já está quase retornando para o mundo dos espíritos. É assim. Tudo muito veloz aqui. E a espiritualidade nos conta que esses poucos anos que passamos por aqui, 60, 70, 80, 90, são rápidos. Tem uma brincadeira de uma palestra espírita que eu ouvi uma vez que diz assim: quando o cidadão vai nascer, um grupo de espíritos amigos, talvez alguns familiares espirituais, trazem ele como se você levasse o seu filho para a porta de uma escola, para ter o seu primeiro dia de aula. Aí ele chora, ele não quer ficar, ele quer ir embora com você, ele não gosta daquele lugar, ele gosta de ficar na casa dele, no quarto dele, com as coisas dele. Aí você fala: não, filho, você não fez ninguém ficar, porque o teu futuro vai se dar a partir desse momento. Conosco é a mesma coisa. A gente não quer reencarnar, quer ficar por lá mesmo, sabe que aqui não é muito fácil, é bem difícil às vezes, vai ter que recuperar todos aqueles nossos desacertos de passado, ou pelo menos uma boa parte deles, mas acaba ficando aos berros, aos choros, nasce, reencarna, algum tempo depois a gente morre e volta. Eles estão lá nos esperando. Esses espíritos. Se a gente estiver saindo melhor do que chegou, a gente se encontra com eles lá e dá sequência naquela nossa história. Senão a gente vai ter que passar por um monte de situações de dificuldades. Não dá, e vamos lá, mais um pouco. De maneira que tudo que eu vivenciar e experimentar na minha vida material aqui nesse mundo de provas e expiações está relacionado com o que eu fui, com o que eu sou e o que eu serei espiritualmente. Eu sou um ser espiritual, não sou um ser humano materializado aqui. Essa matéria é só o instrumento, o veículo que Deus me dá, me empresta, para que eu consiga atender esse aprendizado tão necessário para a minha evolução. Todos nós passamos por isso, né? A gente sabe que existe pelo menos 3 vezes mais espíritos desencarnados esperando para renascerem neste mundo do que a quantidade de 8 bilhões, sei lá, 8 bilhões encarnados. É gente pra caramba. 4 vezes 8, não sei quanto, tem gente sobrando lá de fora. Todo mundo queria estar aqui, porque aqui é a grande oportunidade de refazimento de um monte de coisas. Além do que a gente sabe que não raras vezes a gente sofre mais lá do que aqui. Então essa vida que nos oferece a possibilidade de nos transformarmos, de abandonar os vícios, né? Fazer uma forcinha e não falar tanto mal da minha cunhada, fazer uma forcinha para não falar tanto mal da minha sogra, fazer uma forcinha para economizar um pouquinho mais de dinheiro, para não gastar todo o dinheiro com bobagem, fazer uma forcinha para respeitar as pessoas que às vezes nem nos respeitam, né? Construir uma relação de afeto com as pessoas com as quais a gente trabalha, com as pessoas com as quais a gente estuda, conviver com a escola na certeza de que ela vai nos reeducar, vai nos auxiliar a nos transformarmos.
Vocês sabem, né? O número de pessoas, de jovens que abandonam a escola hoje é uma coisa assustadora. E ainda mais nessa escola tão fácil de frequentar que nós temos hoje. Então, o cara vai para a escola hoje, ele recebe um uniforme para o frio, um uniforme para o verão, às vezes até dois, né? Para cada temperatura. Recebe os cadernos, normalmente são tudo bonitões, assim, os cadernos bem modernos, uma mochila, um tênis. Se a gente voltar no tempo, meus queridos, a grande maioria dos senhores, como eu, viu isso, a gente não recebia nem um lápis para escrever. Se não tivesse o lápis, eu ficava sentado olhando para a cara da professora. E todo mundo sabia da importância da escola. Então nós precisamos olhar para as atividades que nós temos de desenvolver nesse mundo com muita seriedade. É o nosso comportamento, é o nosso resultado final que a gente vai viver em busca dessa transformação de homem velho para homem novo que Jesus fala. Então não há nada, nem nenhuma perspectiva sem a gente entender isso. Somos espíritos eternos e não mortos. Estamos hoje na Terra, um planeta ainda bastante por viver a nível de transformação. Isso é verdade. Mas estamos em busca de produzir um ambiente mais amoroso, mais afetivo. O mundo da regeneração. Muito perto disso. Estamos trabalhando. Tem uma data para isso acontecer? 2050, 2035, 2000, não tem. Por quê? Porque depende de cada um de nós. Deus não vai pegar uma varinha mágica e fazer, pronto, a partir de hoje todo mundo está bonzinho. Não. Jesus inclusive diz nas bem-aventuranças que os que herdarão a terra são os mansos, os pacíficos. Se você não se amansar e não se pacificar, não vai herdar. É o trabalho de cada um de nós. É o que eu estava dizendo desde o princípio. Não sou eu que vou assimilar esse trabalho e que vou aceitar essa condição de trabalhador. Sou eu que vou vivenciar essa experiência. Ninguém vai fazer isso por mim. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu padrinho, nem meu irmão. Ninguém. Nem o médico, nem o padre, nem o bispo, nem o papa, nem o pastor. Ninguém. Ninguém vai me perdoar coisa nenhuma. O que eu fizer de errado, eu vou responder por aquilo. E essa convivência comigo mesmo é esse bem-estar que eu vou construir na minha intimidade, é que vai me fazer semear na minha intimidade, lá no meu cantinho de alma, o reino de Deus. Tal qual como está na Humberto de Campos, Jesus nos conta que o reino de Deus é para ser construído e vivido dentro de nossas intimidades. Eu que vou querer estar mais perto das pessoas, ser mais generoso com as pessoas, atencioso. É uma escolha minha. É um jeito de viver que eu aprendo a fazer olhando para Jesus, que é o nosso grande modelo. Ah, mas Jesus já está aí há 8 bilhões de anos, se eu não estou enganado, à nossa frente. Ele está muito mais. Enquanto a gente fica aqui escolhendo os tênis mais elegantes, as calças mais bonitas, as músicas mais bacanas, ele estava trabalhando. O Chico dizia que o maior problema que ele tinha, a maior preocupação que ele trazia consigo, era de não parar de produzir. Porque todo minuto que ele perdia a chance de sair melhor da terra do que ele chegou. E a gente perde grande parte da vida, né?
nós somos muito dados a curtir essa vida humana que a gente tem. Que bom, né? Vamos continuar gostando da vida. A gente tem que aprender a amar a vida mesmo. Senão a gente acaba fazendo coisa pior. Mas então, gostar da vida, entender que nós precisamos produzir essa alteração de comportamento em nós mesmos, sempre em sintonia com o Evangelho de Jesus. Compreender a importância da vida do outro para nosso crescimento, porque Jesus diz que eu tenho que fazer para o outro aquilo que eu quero que ele faça por mim, ele não vai fazer, não adianta se preocupar, então faça você. Estenda você ao outro a sua caridade, a tua fraternidade. E o que há de mais relevante? Amar ao outro. A gente vai conseguir amar as pessoas amanhã? Na hora que a gente sair daqui? Claro que não. A gente vai conseguir amar as pessoas à medida que a gente vai treinando para fazer isso. Às vezes a gente não é nem muito dado a ficar fazendo amizade, já cansa, né? Está conversando demais. Mas nada impede que a gente faça uma forcinha, um esforço, se aproxime das pessoas, especialmente das que estão precisando, a vizinha que está lá acamada, né? A gente não gosta muito dela, porque ela é muito fofoqueira, mas não faz mal. A gente vai lá, bate na porta, vê se os filhos dela não estão precisando de uma roupa limpa, ela está sem força para lavar, né? Não estão precisando de uma comida que a gente pode fazer e levar para ela, ou fazer na casa dela, para as crianças, o marido. Gente, para fazer esse tipo de caridade, a gente não precisa ganhar na Mega Sena. Faz só de fazer, só por amar as pessoas, ou por exercitar o amor. Claro que é muito mais fácil a gente continuar em casa assistindo novela, porque senão as novelas são muito boas, né? São muito bem produzidas, caríssimas, belíssimas. Mas a gente tem que encontrar o momento de servir. É essa ação que vai alterar a nossa saída do planeta. Daí aquele ambiente material que a gente viveu é que vai ser fortalecido, ser melhorado, lá refletindo essa melhora na nossa vida espiritual, quando a gente deixa a Terra. Vou convidá-los todos a pensar sobre isso, a buscarmos um caminho mais fácil, que é o do trabalho dos nossos dias. Imaginar que a felicidade que a gente pode encontrar na vida é aquele caminho legal que vai nos fazer sair daqui melhores e nos encontrarmos com os nossos companheiros espirituais que nos querem bem. Nossa verdadeira família, né? Aqueles amigos que estão lá nos aguardando. É isso que vai fazer da gente uma coisa melhor do que a gente é hoje. Porque a gente vai levar esse aprendizado para sempre, vai ficar comigo. Eu ganho isso e não perco mais. Eu vou sempre querer ser mais do que eu estou sendo naquele momento. É uma busca muito longa que nós temos para realizar. Vamos começar a buscar esse caminho, a buscar esse sentido de vida, a experimentar, vivermos para servir. Palavra final, vamos viver para servir. Jesus espera isso de cada um de nós. E que ninguém diga que Ele não nos atende quando nós estamos em sintonia com Ele. Todos nós aqui que já pedimos algo, calorosamente por Cristo, sabe que Ele nos ouve e nos atende quando nós precisamos. Diante da doença, do desemprego, da perda daqueles que morrem e sobem, daqueles que nos deixam, das pessoas que nos abandonam, que nos esquecem. Então, vamos nos conscientizar da importância
teu trabalho voltado para o bem, como servir ao próximo. Talvez o único caminho mais rápido para a gente chegar ao mesmo, amando e trabalhando no benefício de todos. Agradeço o convite, Ana, mais uma vez, agradeço a todos pela paciência. É um assunto difícil de tentar enfrentar ele. Primeiro a gente tem que falar ele para a gente, né, às vezes, entender por que eu preciso alterar o meu comportamento. Eu gosto tanto de viver do jeito que eu vivo, para mim ficar mudando todo dia. Porque se a gente não muda, a gente fica dando aso para o nosso egoísmo, para o nosso individualismo, né? E a gente tem que fazer esse exercício de se modificar e se aproximar das pessoas cada vez mais, para que a gente esteja cada vez mais perto do nosso Mestre querido, que nos espera e nos aguarda no seu infinito amor. Muito obrigado, boa noite a todos. Fico muito feliz porque pudemos mais uma vez nos encontrar. Boa noite a todos. Você hoje foi o semeador. Deus Pai o abençoe e recompense. Você continue assim, que aqui você com certeza deixou palavras de consolo, palavras de sabedoria, e fez muito link com a quarta-feira passada, viu, Antônio, para quem esteve aqui, que ele falou que o Espiritismo, a gente vai estar sempre, as nossas encarnações, voltando com as pessoas, as personagens que a gente precisa conviver e aprender. Então, fez muito sentido também para aqueles que estiveram aqui na quarta-feira. Obrigada, Antônio. Vamos passar para a segunda parte, para o momento do passe. Aqueles que se sentirem bem para a tarefa, se dirigam à câmara de passe. Se aqui permanecer, continue refletindo sobre o tema da noite, sedimentando esses ensinamentos que recebemos.